Olá, boa noite. Nós somos do Ministério o Evangelho da Sabedoria. E a palavra de hoje é comprometimento. Porque na vida todos nós devemos nos comprometer para que tenhamos resultados. Se você quer realmente se aproximar de Deus, então pare de fingir e comece a se comprometer. Se comprometer a estudar os ensinamentos de Cristo e colocar em prática. Se comprometer a orar todos os dias, se comprometer a se afastar dos pecados, se comprometer a lutar contra as tentações que possam vir nos seus pensamentos. Você tem que se comprometer. Comprometimento é uma das marcas daquele que realmente ama a Deus, porque ele se compromete com as coisas de Deus. Não era isso que Cristo fazia quando ele ainda era criança e passou 3 dias ou 2 dias no templo falando com os doutores da lei? E a família dele foi lá e para perguntar o porquê ele tinha ido para lá, e ele disse: me convém cuidar dos negócios de meu pai. Em outras palavras, ele fala: estou comprometido com as ordens de Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer também, estarmos comprometidos com as ordens de Deus. Deus disse: se afaste de imoralidades, de mentiras, de cobiças, de invejas, de brigas, de coisas vãs. Se afaste de toda e qualquer forma e aparência do pecado e se aproxime do que é bom. Mas poucos se comprometem com isso e ainda reclamam quando não são ouvidos por Deus. Ainda reclamam de Deus, dizem que Deus é o culpado de seus sofrimentos. Não, o culpado é você mesmo, que não obedece o que Cristo deixou escrito. A pessoa vive uma vida de imoralidade, de mentira, de desonestidade, de corrupção, e ainda quer culpar a Deus por seus problemas? Não sejam loucos, reconheçam suas iniquidades e tomem novas atitudes. Porque enquanto permanecerem sem este comprometimento sincero, falando de Deus da boca para fora, se dizendo servo de Cristo e praticando tudo aquilo que Cristo desaprova sem nem se importar, suas almas continuarão secas e seus corações mortos, o que significa que vocês estarão sempre afastados de Deus. Só que ainda há esperança. E é exatamente por isso que estas palavras chegam a todas as pessoas, a diversas pessoas, seja através de um áudio como esse, seja através de uma pessoa. Essas palavras chegam a todos. Só que poucos querem ouvir esta palavra. Entenda que ouvir não é passar pelos seus ouvidos, mas é colocar em prática. Porque há muitos que ouvem, mas poucos que escutam, poucos que fazem a vontade de Deus. E o chamamento é este, um arrependimento na prática, não de sentimentos, de choro, mas uma decisão firme de se mudar as atitudes e seguir, de fato, o que Cristo determina. Não de maneira religiosa, porque muitos falam: eu sirvo a Deus. Mas esses muitos são aqueles que sentam em um banco de igreja e pensam que estão salvos porque eles disseram uma oração de 5 segundos. Falaram: Jesus, entra no meu coração. E dizem estar salvos por isso. Dizem que servem a Deus porque falaram isso. Mas suas obras testificam que eles odeiam a Deus. Porque amam a Deus com os lábios, mas as suas obras são abomináveis diante de Deus. Quem trai a esposa é abominável diante de Deus. Quem trai o marido é abominável diante de Deus. Quem rouba é abominável diante de Deus. Quem mente deliberadamente é abominável diante de Deus.
Quem vive naquilo que é demoníaco é abominável diante de Deus. Não é servo de Deus. Não é porque dizem Senhor a Cristo que Cristo é Senhor deles, porque se fosse Cristo, seria obedecido por eles. Mas eles não reconhecem a Cristo como Senhor verdadeiramente, mas apenas fingem para terem benefícios psicológicos e sociais. Porque a fé deste tempo, de grande parte das pessoas, está reduzida à socialização religiosa, não há substância concreta, não há núcleo, há apenas casca, e uma casca mentirosa. Como dizia Cristo na antiguidade, o exterior é bonito, porém o interior está cheio de podridão, de toda sorte de iniquidade. Até quando será assim? Até quando as pessoas não terão comprometimento sincero com Cristo? Me parece que as profecias de Cristo, do final dos dias, se concretizam cada vez mais, porque o amor de muitos esfriará e a fé minará. Há pouca fé sincera e muita fé religiosa. O amor verdadeiro não é essa mentira sentimentaloide, mas o amor verdadeiro do sacrifício, do bem ao próximo. Este quase não existe mais. E assim compreende-se que o comprometimento das pessoas caiu para as boas coisas, mas elas começaram a se comprometer com coisas inúteis. Elas se comprometem a assistir 10 episódios de uma série de TV, mas elas não querem ler as Escrituras, não querem falar com Deus por 5 minutos. Dizem que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Dizem que não tem tempo para fazer o bem a alguma pessoa necessitada, mas tem tempo para ficarem de fofoca no WhatsApp, para falarem bobagens no Facebook, para postarem coisas inúteis nas redes sociais, para ficarem tirando foto de si próprias, para se amostrarem como animais no circo. Tem tempo para isso. Há tempo para essas coisas. Dizem eles que há tempo. Se comprometem com isso. Estão comprometidos com isso. Que coisa maravilhosa. Mas para Deus, eles viram as costas. Para Deus, eles odeiam. Odeiam fazer o bem. Odeiam se comprometer com as obras da eternidade. Mas com o tempo, com a temporalidade, principalmente com coisas pecaminosas, há tempo de sobra. O que Deus fará quando Ele vier julgar o mundo? Se pensem sobre isso, porque esta é uma reflexão que todos devem ter, todos nós. Porque aonde está o seu comprometimento com Deus? Você se compromete com Deus? Ou você se compromete com a sua ilusão mundana? Pensem sobre isso. Pensem. Porque é necessário refletir para atingir a verdade. Cristo disse: aquele que buscar a verdade encontrará. E como se busca uma coisa abstrata, uma coisa do pensamento, uma coisa da realidade de outro mundo, se não pela reflexão, se não pela meditação nos ensinamentos dele, na comparação de suas obras com a ocorrência atual? A verdade se busca comparando uma coisa com a outra, buscando compreendê-lo. Não era assim que Salomão fazia na busca da suprema sabedoria? Comparava uma coisa com a outra, buscando o entendimento delas? E a verdade se busca assim também, sabendo que Cristo, sendo a verdade suprema, é o caminho da retidão e da perfeição. Só que um caminho que não se trilha vendado, mas se trilha pensando, meditando, comparando, reformulando,
reescrevendo, buscando cada vez mais a perfeição. É um caminho de transformação contínua. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12? Renovai-vos continuamente, para que conheceis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, e não vos acomodeis com este mundo. Foi isso que ele disse. Tudo isso requer comprometimento. Ninguém vai se renovar sem absorver os conhecimentos de Cristo. Ninguém vai se renovar sem colocar em prática o que Cristo ensina. Ninguém vai se renovar vivendo nos erros como se fosse algo normal. Ninguém vai se renovar tratando a família como um lixo. Ninguém vai se renovar fazendo fofocas demoníacas a respeito do próximo. Ninguém vai se renovar tratando o pai ou a mãe mal. Ninguém vai se renovar desperdiçando tempo com coisas inúteis e se dizendo sem tempo para Deus. Ninguém vai se renovar sem buscar verdadeiramente a face de Deus. A renovação vem pela fé, mas uma fé sincera, que é manifesta na prática cotidiana. Graça sim, mas não uma preguiça, porque as pessoas creem que a graça é uma carta branca para se fazer qualquer coisa. Dizem, a salvação não vem pelas obras, vem pela graça. Mas mostra-me as tuas obras, para ver se nelas há graça ou se nelas há apenas iniquidade e pecado. Veremos quem está na graça pelas suas obras, porque quem crê em Deus mostra pelos seus atos, e quem tem a graça da eternidade pela fé tem atitudes restauradas, enquanto aquele que apenas diz com os lábios vazios que tem, enquanto vive na iniquidade, é apenas um mentiroso que caminha para a destruição. Pensem sobre isso e mudem enquanto ainda há tempo, porque, como disse Salomão no Eclesiastes, enquanto há vida, há esperança, e mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porém, não queiram ser cães para sempre. Não queiram morrer como cães. Busquem crescer na graça e na santidade de Deus. Busquem se afastar dos erros, porque quando o tempo vir, e ele há de vir e está próximo, quando as coisas começarem a ficar terríveis, será tarde demais para pedir ajuda. Porque quando o pai de família cerrar a porta, não haverá quem entre. Chegará o dia em que a porta se fechará. E aí será tarde demais para pedir perdão a Deus. Será tarde demais para dizer, Senhor, perdoa. Será tarde demais para implorar a Cristo a misericórdia. Porque no dia em que a sua alma for pedida, ali finda todas as suas oportunidades. Ou ainda no dia em que Deus vier exercer o juízo sobre a terra, ali finda as oportunidades dos gentios. Então pensem sobre isso, com sinceridade, com paciência, para que suas almas não pereçam na destruição eterna, assim como suas vidas não acabem na degradação humana, porque muitos, ao não se comprometer com Deus, vivem como animais. Porque quem vive traindo a esposa, traindo o marido, se embriagando, assistindo imoralidades, pornografias, vivendo como um preguiçoso, não fazendo nada. Isso não é uma vida de ser humano, isso é uma vida de animal. As pessoas que não estão comprometidas com Deus, na maioria dos casos, vivem como animais. Não sejam animais, ouçam a voz de Deus e busquem a transformação. Essas palavras parecem duras, mas são cheias de verdade. Leiam as Escrituras, coloquem em prática e aos poucos as coisas melhoram. Aos poucos a restauração ocorre. Mas não tenham ilusões de libertações imediatas,
Porque não há libertações imediatas. Tudo é um processo e todos os processos requerem comprometimento, porque aquele que ouve a palavra da verdade e persevera, entenda aqui que Cristo diz, e persevera nela, praticando a palavra da verdade, conhecerá a verdade e por ela será libertado. Ou seja, você escuta, você pratica com persistência, então você a conhece verdadeiramente. Conhecendo-a, você se torna livre. Assim é a libertação, um processo. Não existe orações mágicas, não existe milagres dessa natureza de libertação. Não existe. Você está possuído, pode até expulsar o demônio, mas as consequências, as sequelas ficam. E essas sequelas só são restauradas com esforço. Vencer o processo. Pensem sobre isso. Se comprometam para que não pereça. Se inscreva no canal, cliquem no sino para receber as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas para que mais gente seja ajudada.